Boa tarde, amigos e seguidores do Vôlei Mania Suzano. Tudo bem com vocês? Hoje temos mais um convidado especial em nossa live. Campeão por onde passou, ele também fez história nos tempos áureos do vôlei suzanense, época em que Suzano era conhecida por ser a capital do vôlei. Estamos ao vivo diretamente de Belgrado, capital da Sérvia, com Vladimir Gambic, ex-jogador de voleibol sérvio, que competiu pela Iugoslávia em 3 edições dos Jogos Olímpicos. Comigo para mais um bate-papo está o técnico do São Miguel Saúde Suzano, João Marcondes. Tudo bem com os senhores? João? Eu prefiro que ele dê a primeira palavra. Não, é que ele não ouve, está muito velho para ouvir, é por isso. Tudo bem, ainda vai. Não, tudo bem, galera. Estou no Belgrado. O Corona passou para a gente antes do que para vocês. Já estamos abaçando essas defesas, então é já muito melhor. Mas foi feio. Muito. E Vlad, isso que eu ia perguntar também, né? Como que afetou o esporte na Iugoslávia, a questão da pandemia, a questão do coronavírus? Quando chegou de fato para vocês aí? Na Sérvia, desculpa. Foi praticamente, chegou dia 15 de março, que foi fechado tudo. A presidente da República falou muito simplesmente: acabou o esporte, acabou o treino, acabou tudo. Vamos proteger as pessoas, porque está chegando a morte. Morte que vai enfrentar, por maioria, velhos, os jovens não muito, mas velhos muito. Então, velhos tenham só praticamente desde 4 da manhã até 7 de manhã possibilidade para sair da casa e comprar alguma coisa. Os outros, gente, teve desde 5 da manhã até 5 da tarde a possibilidade de sair, de comprar alguma coisa, mas fazendo a distância de 3 metros, então foi como, não sei, eles chamaram essa coisa distância social. Exato. Mas foi estranho, foi feio, mas é responsabilidade, né, galera? Porque é importante saber que você, não pensado desse jeito, você pode machucar alguém seriamente. Então é feio. Entendi. E Vlad, qual foi a sua opinião sobre o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio e das principais ligas ao redor do mundo por conta do coronavírus? Olha, é muito melhor não tiver os atletas que não são ao máximo. Eu acho que João concorde comigo, porque tiver os atletas que não são ao máximo, vão se machucar, com certeza. É o processo. Se eles não tenham bastante tempo para se preparar, chegar na Olimpíada, que é a competição mais importante dos todos, nem vamos ter qualidade, nem vamos ter a segurança da saúde. Então, eu acho que é muito melhor que a garantia da saúde não poderia ter, então é melhor que foi mandada por 2021. Vamos ver se vai tiver. Foi 1. E 2, eu acho que as ligas no mundo inteiro fizeram um jeito diferente de fechar a liga ou fazer as promoções da campeão. Por exemplo, no Brasil, como foi? Fizeram a promoção dos campeões? No Brasil não houve campeão. Então, Eles pararam a Superliga e não houve campeão. Exatamente. Por quê? Porque você sabe muito bem,
você ficar campeão, você tem que ganhar. Não pode ganhar na mesa, tem que ganhar na quadra. É simples. Tem um país no mundo onde, graças a essa política, isso pode acontecer, é a Sérvia. Onde a federação quer a política, fiz a promoção dos 2 campeões, masculino e feminino, que os 2 têm um suporte muito forte da política. Então, agora estão mexendo muito os outros, porque o campeonato não foi acabado. Então, como fala a gente, deu muita merda e vai dar muita ainda por causa disso. Não é uma coisa regular. Eu acho que na Itália, a Lega italiana cortou os salários dos atletas. Eu acho que nesse momento é uma coisa sensata de fazer, porque o campeonato não foi. Só que tem que pensar no campeonato próximo para se preparar bem. Que todo mundo pode começar antes e tiver muito mais tempo para se preparar para a Olimpíada. Que eu acho uma coisa muito importante. Falando com FIVB, a comissão do atleta, onde o Giba é o presidente, onde o Fábio Azevedo é diretor-geral, e Ari Graça o presidente, a gente tem uma opinião, todo mundo mesma, que as competições internacionais, esse ano, não são tão importantes quanto campeonatos nacionais na provista da futuro ou a Olimpíada, para se preparar melhor para a Olimpíada de ano 2021. E acho que isso é coisa boa, né? Porque a Liga é que prepara para o time nacional. Exato. Para a seleção. E Gump, como está a questão do vôlei na Iugoslávia no sentido de investimento? Como está essa questão por aí? Eu vou falar francamente e abertamente, está uma merda. Por quê? Porque é um país onde investir no esporte, você tem que pagar a taxa por cima ainda. É uma loucura, né? Porque jogadores jovens não tem muitos países onde tem muita produção dos jogadores jovens. Brasil é um. A Sérvia foi também. Foi, como eu falei. Porque o Brasil teve 1.600 jogadores fora. A Sérvia e os Estados Unidos foram segundos e terceiros. A Sérvia tinha 800 jogadores que jogaram fora do país. O Brasil tem 200 milhões. A Sérvia tem 5 milhões e meio. Para saber. Por quê? Porque aqui não tem a grana. Não tem nada. O sistema é os times que estão sobrevivendo, malamente sobrevivendo, estão tentando de criar algum jogador que vai ser esse jogador vai ser pegado da manager, da gente, Sim. E vai ser vendido por próximos 15 anos. Praticamente, são eles únicos que pegam a grana. Salários são 300, 400 dólares, ao máximo 700, 800 dólares, ao máximo. E o salário da treinador é 500 dólares. Isso é a situação. O budget total médio da clube masculino ou feminino é 80 mil dólares por ano. Tudo incluído. Tem só 2 clubes na Sérvia. Um é masculino, onde está a política por trás, onde tem 250 mil dólares. O outro é a mesma coisa no feminino.
Mas são casos e não é... Vamos ver quanto tempo vai durar isso. Sim. Eu acho que não. João, sobre o investimento a contrapartida aqui no Brasil, o que você tem a dizer, João? Vlad, aqui no Brasil não está muito diferente. Claro que aqui no Brasil os valores são outros, né? O voleibol brasileiro, você sabe que é um investimento muito maior, né, do que da Sérvia. Mas aqui no Brasil, muitas equipes terão muitas quedas. No nosso caso, Vlad, aliás, antes de mais nada, nós começamos pelo papo mais sério, né? Mas é uma satisfação te rever, viu? E questão do que você me falou aí em relação a prorrogar a Olimpíada, eu acho que é a coerência, né? Eu estive conversando com o Ari Graça. O Ari Graça está indo cortar todas as competições internacionais para que isso possibilite o adiantamento das ligas dos países para que haja uma melhor preparação para a próxima Olimpíada. Então isso Exatamente. É uma forma muito bacana da Federação Internacional de colaborar. Quanto ao assunto de investimento, é assim, as equipes que disputam apenas com categorias adultas, tá? Elas vão sofrer. Elas vão sofrer porque não existe investimento nas categorias adultas, investimentos institucionais. Não existe. Existe apenas investimentos midiáticos. Então, eu notei que no Brasil aqui, Vlad, a nova geração, por exemplo, eu sei quem vai disputar a Olimpíada pelo Brasil o ano que vem. Só que daqui a um próximo ciclo olímpico, a renovação do voleibol brasileiro, se não houver mais clubes e mais investidores, igual a São Miguel Saúde, outros patrocinadores que eu tenho e tudo mais, investindo pesadamente, Óculos Mania, enfim, GTEX Brasil, se não houver patrocinadores interessados em investir em projetos sociais para que tenha um retorno institucional e não tiver patrocinadores interessados em ajudar, em colaborar com o carro-chefe das Olimpíadas no Brasil, que é o voleibol. Bem ou mal, é o voleibol. Pelo menos nos últimos anos foi. E se não houver investimentos na renovação do voleibol brasileiro, o próximo ciclo olímpico, coitado do Renan, ele está perdido. Então precisa haver esses investimentos e eu acho que cabe agora ao empresário ter a inteligência de, num momento de crise, você, das duas umas, nós somos esportistas, você jamais vai entregar o jogo antes de um tie-break, antes do juiz encerrar a partida. E alguns empresários, eles conseguem, igual a São Miguel Saúde, por exemplo. A São Miguel, ela tem, em caráter de investimento institucional, ela tem a Turma da Mônica, que é esses desenhinhos aqui, muito famosos no país, com o Maurício de Souza, através do Instituto, né? Só que ela tem também, através do departamento comercial dela, ela consegue ser agressiva no mercado, possibilitando realmente fazer da crise uma oportunidade. Então, por exemplo, hoje ela já implantou uma forma de, por exemplo, se você precisar de um plano de saúde, você consegue, através da São Miguel, você consegue entrar e já para essa doença que está abarrotando os hospitais públicos, você já consegue
sem carência nenhuma, você já consegue ter acesso a hospitais privados, você fazendo um plano de saúde. Então, quer dizer, isso é uma atitude do departamento comercial da São Miguel muito inteligente. Então, eu acho que não é momento de choradeira para quem está vivo, Vlad. Eu acho que para quem perdeu o ente com essa epidemia toda, a pandemia, né, toda, Pandemia. eu acho que tem que chorar, não tem jeito, né? Agora, quem está vivo, está tendo a oportunidade de viver, tem que pensar realmente em sair da crise. E para sair da crise, você não pode só sentar e ficar no ostracismo, ficar parado. Não, você tem que fazer igual eles estão fazendo. Você tem que investir, você tem que agir, você tem que acreditar que tudo que você vai plantar agora, você vai colher ali na frente. Então, eu acho que é um momento que grandes empresários têm que ver como uma oportunidade, seja ela de firmar a imagem institucional ou até mesmo desses departamentos comerciais tomar a atitude que o departamento da São Miguel tomou, criar oportunidades, porque daí sim isso vai fazer o esporte conseguir sobreviver. E eu acho que o esporte é uma ferramenta e vai ser sempre uma ferramenta de saúde. Então, eu vejo isso como uma oportunidade, entendeu? É uma catástrofe, mas nós que Deus está proporcionando a tua saúde, a minha saúde, então nós temos que batalhar, agir como esportistas, né? Pegar a bola, jogar para cima e fazer o que você fez muito bem feito, né? Porque pescaria você era horroroso, mas jogar, né? Às vezes, enquanto. Tem os lances da pescaria, viu, Marcelo? Mas deixa eu falar, eu falo muito. Eu acho que você falou uma coisa muito importante agora. Se você lembra, quando eu fiquei em Suzano, em 97, tem uma reunião com Paulo Guerra, se você lembra, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, o esporte vai ser o maior business de novo milênio. Eu voltei para casa e falei, esse cara, pode ser ele perder alguma coisa, mas como o tempo está passando, eu acho que o esporte é maior business desse milênio. Por quê? Oportunidades que você pode pegar com o esporte são muitas. Agora, eu sou professor na Universidade de Belgrado, Educação Física, e um pouco mês daqui eu vou virar doutor da Educação Física, Esporte e Educação Física. Infelizmente, um das poucos campeões olímpicos que vão virar doutores especialistas nesse campo. A coisa que eu estou fazendo, estamos fazendo os testes de crianças e jogadores jovens que praticam e não voleibol para ver as ciências motórias, como são velocidade, resistência, força, ver problemas ortopédicos, porque na formar criança, na atleta, criança, para fazer dele atleta, tem um passo importante. Educação física na escola é uma bosta. Problemas que as crianças têm agora de natura ortopédica são 97%. 97% da criança tem um problema ortopédico, qualquer. Nas costas, pés, é assim. 2. Diabetes subiu
1.500%. Últimos 20 anos. Não estou falando só números. São dados que são internacionais. Então, o que vamos fazendo? Agora, e você, João, está no campo, está muito bem. Que a coisa que vou falar agora é a verdade. Últimos 40 anos, treinadores estão se, pouco a pouco, só colocando no esporte do alto nível. Tá? Especialistas. Então, você agora tem um treinador que vai trabalhar com a criança, voleibol do alto nível. Ele não sabe nada de problemas ortopédicos, deficiências motórias, desenvolvimento da criança desde anos 7, 8, 9, 10, 11, 12, aonde exatamente São Miguel tem muito espaço para investir. Como? Esporte não vai ser só esporte para adventar campeão olímpico. Vai ser remédio de saúde para todo mundo. Porque a atividade do voleibol pode ser a atividade da saúde. Prevenção. Exatamente. Quando você cura, você já tem que comprar o remédio, pagar a procedura e assim. Não é assim. Se você faz a prevenção, isso não acontece. Então, quem vai pegar remédio, quem vai para a operação, vão só casos extremos. 1. 2. Para a gente, significa que formação da atleta, quando ele chega no seu time, ele vai ser um atleta completo. Ele não vai ter problema no joelho, nas costas, ou algum lugar que você vai trabalhar com o atleta e cheio da saúde. Agora, treinadores, não pensam nisso. Só chegar com 14, 15, 16 anos, ficar campeões. De quem? Da vovó? Porra, eles precisam ficar na seleção com 30 anos, acabar a carreira e ser cheio de saúde. Se não, a gente errou alguma coisa. É a coisa que eu estou pensando. E aonde gente do esporte de alto nível tem que ajudar empresários criando espaço de colaboração para investir. É isso que é a coisa importante. Você prova imaginar isso, João. Cada criança que chega no clube, eu posso fazer o programa individual de treino. No começo, meia hora, cada um vai trabalhar o programa dele. Depois, eles vão começar a brincar. Uma coisa, um jogo que parece voleibol, mas não é ainda. Que gente olhando a criança que agora são muito diferentes dos jogadores de 30 anos atrás. Você sabe disso, não é? A cultura mudou. E gente ainda está treinando criança de hoje que tem smart telefone de jeito verdade. como ele estava atrás. Isso. Não dá. É isso. Criar oportunidade para eles de investir aonde tem pessoas que entendem qual que é o problema. É isso. Bom, vamos seguir aqui. Vamos falar um pouco da carreira e dos feitos do Vlad, onde a garra e determinação eram seus pontos fortes, né, Vlad? O braço direito erguido, o punho cerrado, são alguns dos gestos marcantes
do Vladimir Gambic. Com a seleção da então Iugoslávia, o Vlad foi... Peraí. Olha, eu gostaria de falar uma coisa. Antes do Vlad, eu sempre acabava o campeonato brasileiro, eu subia no aviãozinho e ia assistir o campeonato italiano. Aí eu fui lá, fui até para bater papo com Gianni, um dos grandes jogadores da Itália lá, né? Aí eu fui na cidade de Cuneo, aí ia assistir Modena e Cuneo. Aí eu vi um cara acabando com o Gianni, né? Acabando com o Gianni. Eu falei, que Gianni nada. Gianni não vai dar nem para tirar esse italiano daqui. Pô, olha aquele sérvio lá. Eu vou levar esse cara. Ele é meio doido, mas pô, o cara tá jogando pra caramba. Foi lá em Cuneo que eu descobri essa você, com o Ricardo, com certeza tem que ser meio doido. Não só meio, pode ser completamente doido. João, vamos falar da Olimpíada agora, depois a gente fala de Suzano. Só para concluir aqui, com a seleção da Iugoslávia, o Vlad foi medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000 e nos Jogos de Atlanta em 96, ele junto com a sua seleção foi medalhista de bronze. Entre os feitos internacionais, o Vlad coleciona um vice-campeonato mundial em 98 e o título de campeão europeu em 2001. O Vlad foi declarado pelo Comitê Olímpico Iugoslavo o melhor esportista em 96 e 2000. Já no ano de 99 e 2000, ele também recebeu o prêmio de melhor atleta da Iugoslávia. Se a gente fosse falar todos os feitos do Vlad, a gente ficaria aqui até amanhã, né? Mas, Vlad, conta pra gente como foi a conquista do ouro olímpico no Jogo de Sydney e como foi levar a Iugoslávia para o lugar mais alto do pódio. Olha, o que foi é a história. As medalhas que a gente ganhou foi resultado de um trabalho muito importante, mas também a sorte. João sabe isso muito bem. Gente, Suzano treinou muito. Fizemos muita coisa. Simplesmente a gente não teve sorte esse ano. Eu te ensinei a sacar. Também. Passamos um episódio no oceano que sobrevivemos ondas de 10 metros da pescaria, que foi uma coisa incrível. E coisa outra, mas ganhar a Olimpíada não é como ganhar o campeonato ou ganhar o campeonato do mundo. Não é. Porque a Olimpíada não ganha o time mais forte. Ganha o time que quer mais. Quem é pronto para morrer na quadra. Esse é o campeão olímpico. E ele é para a vida inteira. O salto que eu fiz fora da quadra não é um ponto. Se você acredita, se você é pronto para morrer, você vai. Se não, você para. Você deixa a bola aí. Exatamente. É isso. A coisa que João falou tem uma explicação muito simples. Sérvios são brasileiros da Europa. O jeito da gente e o jeito do brasileiro não é parecido, é mesmo. Gente irresponsável, gosta de brincar, gosta de toda coisa linda da vida. Eu não sei como a gente ficou na Europa, não sei você lá, infelizmente. Mas é a mentalidade que você nem precisa falar, se entende muito facilmente. É assim. Tem paixão que os outros não têm. Quando foi em Suzano, ia no interior, não é importante aonde, o porquê, João, se você falar agora, eu vou te cortar a cabeça. E teve uma coisa, uma imagem do Brasil que ficou na minha cabeça até agora. Foi uma curva e outra, estava indo com o carro, na frente foi a casa, meia destruída. Tinha janela feia, na frente da casa, que não tinha portão,
Foi um velho com um chapéu sujo, fumava um cigarro feito à mão. Ele teve um dente na boca, estava rindo. Esse é o brasileiro. Verdade. Para mim, basta pouco para ser feliz. É o jeito que o cego esqueceu. Entendi. Para mim, ficar na quadra foi a coisa mais importante do mundo. João não me pegou só porque eu fui meio doido. Eu fui sempre o cara que não foi melhor do mundo. Eu fui melhor para fazer o time. Exato. Dentro da quadra. Até que Pezão me chamava irmão branco. Pezão. Eu nunca teve problema. Eu joguei em 6 países. Eu falo português. Última vez que eu falei português, às vezes enquanto um giba com eles na Federação Internacional, foi no Brasil. Eu joguei em 6 países. Falo 4 idiomas como português. Até italiano e inglês ainda melhor. Joguei com branco, preto, amarelo, vermelho, todas as religiões do mundo. Nunca teve problema nenhum. E foi o melhor tempo da minha vida. Muito bom. E assim, quando você quer, você pode fazer tudo. É tudo na cabeça, só. Ô Vlad, você citou agora, e a gente replicou durante a semana, aquela sua famosa jogada, que retrata bem o seu estilo aguerrido dentro de quadra. Era um jogo contra a Rússia, pelos jogos de Sydney, né? Onde você foi buscar a bola fora da quadra e voltou a tempo para interceptar sozinho o ataque dos russos, com um belo bloqueio. Como foi isso aí? Como você vê isso hoje? Conta pra gente. Antes dele falar, em Sydney, nessa final, tinha do outro lado, na Rússia, um outro jogador nosso, que era o Ruslan Olikver. Que tinha jogado com o Vlad também. No report. Esse lance aí, Vlad. Primeira coisa, eu vou falar uma coisa engraçada. Quando eu saltei lá e voltei, foi um processo do treino que a gente trabalhava em Suzano. Praticamente, treino começava às 8h30 de manhã e acabava às 9 da noite. Então, a preparação física foi excelente. É que eu tinha que chegar cedo em casa. E bloqueio foi feito porque em Suzano a gente fazia 2. Diagonal. Sempre. Contra-ataque, deixa a linha, bloqueia só diagonal. Então, deu certo. Quando precisa, João, deu certo. Eu achava que... Olha, muitas me perguntam isso. A sua jogada foi excelente, é a história. Tudo bem. Mas eu fiz as outras coisas também, não é só isso. É verdade, mas é a coisa que eu falei antes. Você precisa acreditar e ser pronto para morrer. Se você faz isso, não é importante a sua habilidade. Você sabe, Marcelo, ele está conectando. A Rússia, que eu me lembre, a Rússia tomou de 3-0 e a Rússia tinha uma equipe, tinha o Sergei Tchitchkini, o Olikver, era um time pesado. Os russos sempre foram. E o Gerbit jogava, um detalhe, com o irmão dele. O irmão dele era o levantador, o Nikola. Isso mesmo, né? É engraçado, mas esse time, no começo da Olimpíada, foi marcado como 4º, 5º ou até 6º. Caramba. Brasil perdeu
contra a Argentina. Nas quartas. Segunda vez nas quartas. A primeira vez foi contra a gente em Atlanta. E segunda vez foi contra a Argentina. Isso mesmo. Nós Milikovic. começamos perdendo contra a Rússia e contra a Itália. Teve um jogador que foi muito pouco contente com a posição que teve, porque foi no banco. Começou a falar, a gente vai perder, o treinador é ruim, gente é ruim, então... A gente teve um meeting, reunião, que eu falei, quem não está pronto de ganhar ouro, morrer na quadra, que pega a carta de embarque e vai se foder. Logo! Não, assim. Falei assim. Porque nas situações assim, quando você está se preparando 3 meses e meio, 4 meses, é claro que você vai tiver dúvida, mas o tempo da dúvida não é na Olimpíada. Tem que jogar. Exato. Se você se arrende antes, você já perdeu. E a coisa pior que você pode fazer. Então, eu falei, quem não quer, pega cartão. Entrou o treinador e falou assim, o que está acontecendo? Eu falei, nada. Gente, tu tá limpando a coisa que precisa limpar. Tudo bem. Porque tem a coisa que treinador nem precisa falar. É uma coisa entre os jogadores. É isso. Treinador não pode ser papai. E, João, você sabe muito bem a coisa que eu estou falando. Porque você tem muita coisa para pensar. Jogador dentro. Como um pacto de lobos. Gente sabe quem é alfa, quem é segundo, quem é terceiro. Quem vai ser sempre é primo. A gente tem que fazer e ser pronto para ir para a guerra. Chorar pode quando volta para casa. E tudo bem. Então, terceiro jogo a gente teve contra Estados Unidos. 3-0. Ganhamos contra a Argentina, ganhamos contra a Coreia, foi semifinal. Que foi o jogo mais difícil pra gente. Ganhamos 3-2, 16-14, contra a Holanda. Campeão atual. Contra a Itália e contra a Rússia foi 3-0, 3-0. 3-0. Tanto que foi, ô Marcelo, foi tão rápido, Marcelo, que acabou o jogo, ele ainda teve alguém que procurou televisão brasileira? Essa história guarda para mais tarde. Não, o Globo procurou para mim, não fui eu. O Globo procurou para mim. Vamos para o final. E o cara me veio e fala assim, Vlad, por favor, não me chame Grbik, porque é feio. No Brasil eles me conhecem como Vlad. Como Vlad. Então, Vlad, Globo, televisão brasileira, tem uma coisa que você pode falar para a gente? Então eu mandei uma mensagem muito linda e muito simpática, João, você sabe, para o meu técnico Ricardo Navares, o turco narigudo, meu grande amigo, e ele foi muito contente. Ele foi. Bom, Vlad, vamos falar agora sobre Suzano, da sua passagem por Suzano, que nos anos 90 era conhecida como a capital do vôlei, né? O Vlad chegou aqui, para quem não sabe, pode falar. Eu acho que o Suzano, na época, foi como Modena na Itália. Ou outros times importantes dos outros países. Eu fiquei muito feliz quando fiquei sabendo que está construindo-se no ginásio, que eu acho muito importante. Arena Suzano. Porque grandes capitais do vôlei não são megápolis. Não é Rio, não é São Paulo. São cidades pequenas. Foi Campinas, foi Suzano, Rio Grande do Sul.
é assim, essas são as cidades do vôlei. Exatamente. Então, eu, na época, não sabia aonde eu vou, claramente. Eu sabia algumas coisas sobre o Brasil, o que vai ser, como vai ser. A gente treinou de jeito que eu não fui acostumado. Uhum. Foi muito difícil. Mas a gente teve, não foi um time, foi um timão. A seleção, né? Max Kibe, Joel, Marcelinho, Cristal, Pezão, Boi, Alain, Olicver, foi um Dirceu, foi um timão. A possibilidade que a gente teve foi muito parecido com o time que eu teve depois na Roma, em 2000, quando a gente ganhou o campeonato italiano. Sim. Poderia ganhar contra qualquer um, sem problema nenhum. Foi um prazer jogar. Foi um prazer ficar. Porque a gente ganhou o Campeonato Paulista. Teve muitos problemas físicos, muitos jogadores. A gente não tinha muita sorte, mas de mesmo jeito, foi uma experiência, eu acho, para João, você também, muito importante para depois do resto da carreira. Exatamente. Sim. Eu acho Sim. muito importante isso, porque com 50 anos quanto eu tenho agora, e olhando a minha carreira para trás, Suzano com certeza foi ponto quando eu fui me perguntando, se o vôlei é a coisa que eu quero mais do outro, porque tem um ponto onde você começa a se perguntar isso, né? Quanto eu desejo, o que eu quero fazer, é isso. A gente acabou em maio 98, em Suzano. 98, novembro, dezembro, campeonato do mundo, eu joguei meu melhor campeonato com a seleção. E quem sabe processo, e quem sabe como funciona o treino, sabe que você não pode, depois de um mês, 2, 3 meses, virar o jogador. Exato. Você sabe disso. Então, é a acumulação de um trabalho feito antes. Eu voltei do Brasil com gastrite forte, com 2 forações do estômago, é assim, mas eu juro por Deus, a decisão que eu teve de sucesso, porque eu voltei para Roma, nunca foi forte como assim. Nunca. Então, pode ser, gente não teve sucesso como resultado, mas para mim foi, com certeza, a experiência mais importante da carreira. Muito legal. Com certeza. E você chegou aqui em Suzano quando o Report era o atual campeão brasileiro e dono da hegemonia no país, né? Na oportunidade havia ganhado a Superliga de 96 e 97. E mesmo assim você conseguiu impor seu ritmo de jogo, apoiado pela torcida que lotava